eu vou tentar sistematizar um pouco a explicação, né, quando a gente vai falar de três coisas simultâneas, mas que são três pontos separados que estão intrínsecos. Que é a vacina, a eficácia, né, como é que ela funciona, que a gente conhece hoje o seu funcionamento, a nova cepa Ômicron e o passaporte vacinal, que são três coisas que ainda, infelizmente, causam confusão, ainda na mídia não tem uma explicação clara, infelizmente, e as discussões às vezes são um pouco dispersas e confusas. Então eu vou tentar sistematizar para a gente poder ter uma ideia mais concreta de cada um desses três pontos. Primeiramente, nós vamos falar da vacina. A vacina ou as vacinas, né? Até agora nenhuma delas evita a pessoa ficar doente. Ora, se ela não evita ficar doente, então por que ela é importante? Ou elas são importantes? Elas são importantes porque ela evita a forma moderada e grave da doença. Ou seja, poucas pessoas vacinadas vão contrair a doença e vão necessitar de hospitalização. Consequentemente, isso tem um peso social, um peso familiar, um peso econômico menor, né? Porque gasta menos o sistema de saúde, afeta menos a pessoa na sua produtividade, afeta menos emocionalmente as famílias, a sociedade. Então, a vacina, mesmo que ela não evite a doença, ela ainda assim é muito importante para nos proteger de um agravamento e da morte. Aclarando que nós não sabemos ainda não tem uma informação concreta de qual a real porcentagem das vacinas, de cada uma delas ou delas conjuntamente, evita que as pessoas fiquem doentes. Existe uma porcentagem que não adoece, nós não sabemos quanto. O que se conhece é isso que eu disse, que as pessoas vacinadas tendem a não ter a forma moderada e grave. Sobre o Ômicron, né, essa nova cepa chamada de Ômicron, ainda não se sabe, né? Cada cepa nova que surge, a gente tem que ficar muito alerta pela possibilidade de que ela seja uma cepa que passa de uma pessoa a outra, né, mais rápido e mais facilmente. Também que ela possa causar doença mais grave do que as cepas anteriores. E o pior de tudo é que a vacina não surge efeito sobre essas cepas ou surja menos efeito do que para as cepas anteriores. Essas são três características que a gente deve observar. Então, para proteger a sociedade, a comunidade, as pessoas, a gente parte do princípio que essas três possibilidades existem, ou seja, que essa cepa poderia ser essas três coisas, uma delas isolado, duas ou as três. Então, a gente pensa nas três para proteger, toma todas as providências cabíveis para proteger as pessoas e depois, né, a gente tem tempo para estudar, é necessário tempo para observar, para ter uma estatística suficiente para afirmar uma coisa ou outra, aí a gente vai chegar a uma conclusão mais detalhada. Mas nesse momento não se sabe, a gente supõe essas três coisas, e a gente tem que proteger ou se proteger e proteger a sociedade, a comunidade, o grupo deste risco. Agora o passaporte vacinal. Bom, se a vacina não protege da pessoa adoecer, isso quer dizer que ela não protege da pessoa pegar o vírus. Ou seja, uma pessoa vacinada ela pode contrair o vírus, pode inclusive adoecer, né, sem ficar grave. A grande maioria não vai agravar, não vai ficar moderado nem grave. Mas a pessoa sim pode adoecer, sim pode portar o vírus. Consequentemente, ela pode passar o vírus para outras pessoas. Qual é a grande vantagem entre o vacinado que porta o vírus e o não vacinado que porta o vírus, ou seja, que contrai a doença? A pessoa vacinada, ela tende a ter uma carga viral muito baixa. Por quê? Porque os anticorpos que ela tem produzido pela vacinação vão eliminar grande parte desses vírus. Não consegue eliminar todos, mas consegue eliminar grande parte. Então essa pessoa também, quando ela passa o vírus para alguém, ela passa uma carga viral pequena, que pode nem ser suficiente para adoecer uma outra pessoa. A pessoa não vacinada, como ela não tem anticorpos específicos gerados pela vacina, ela pode ter uma carga viral elevada, consequentemente ela tem tendência a agravar, como nós já falamos, né, ficar moderado ou grave, e quando ela passa o vírus para outra pessoa, ela passa uma grande carga de vírus. E então o risco da outra pessoa adoecer e o risco da outra pessoa ter uma doença grave é muito maior quando ela é passado da pessoa não vacinada. E quando a gente fala de aglomerações ou de grupos de pessoas, fica pior, porque, digamos, 10 pessoas vacinadas num ambiente.
a carga viral dessas 10 pessoas, de cada um é muito baixa e das 10 juntos é muito baixo, muito mais baixo do que se a gente tivesse, né, 10 pessoas não vacinadas. Porque imagina, 10 pessoas não vacinadas, cada um com uma carga viral enorme, todos juntos, naquele ambiente, o risco, né, ele multiplica muitas vezes, né, geometricamente. Então, é muito mais perigoso ter pessoas não vacinadas. Então, se aquelas pessoas foram vacinadas, mostram o passaporte vacinal e mesmo estando no mesmo ambiente, seja um avião, seja uma loja, seja um clube, elas estão vacinadas, pegando todo aquele coletivo de pessoas, se todas estiverem portando o vírus, a carga viral vai ser muito menor porque elas estão vacinadas. Então é por isso que o passaporte vacinal é importante e sim tem um impacto enorme para diminuir a transmissão da doença e até a gravidade da doença. Como eu disse, você passa uma carga viral pequena, a pessoa que recebe, se ela adoecer, ela tende a ter uma doença mais leve. Agora, o mais importante em caso principalmente de viagens, mas também para algumas reuniões ou agrupações de pessoas, seria o PCR. Porque o PCR mostra que naquele momento que a pessoa fez o PCR, ela era negativa, né? Ela não tinha o vírus. É por isso que mesmo as pessoas vacinadas, para entrar em vários países, necessitam mostrar o PCR negativo. Ah, mas existem casos de pessoas que fizeram PCR, estava negativo, viajaram e depois positivaram. Sim, pode acontecer. Se eu tiver contraído o vírus um dia, 2 dias antes e fizer o PCR, hoje, ele pode ser negativo, ainda que eu já esteja com o vírus, mas a quantidade dele ainda é pequena, né? Ele vai multiplicar e ficar positivo depois. Ou eu posso fazer o PCR hoje, ele é negativo, eu viajo amanhã, eu viajo depois da manhã. Nesse período eu vou pegar o vírus, né? Vou ficar doente. E quando eu chegar no meu país, ou no país que eu estou indo viajar, o teste ser positivo. Mas mesmo assim, o risco diminui muito, porque eu tenho certeza que todas aquelas pessoas, poucas horas, máximo 72 horas antes da viagem, estavam negativas. Então minimiza muito. E muitas pessoas que iriam viajar, tiveram teste positivo, já não viajam mais, não pode entrar naquele aeroporto, não pode entrar naquele avião, não pegam o ônibus ou o trem ou o metrô para ir até o aeroporto. Então, o PCR tem um impacto, eu diria que até maior do que a vacina neste caso, tá? Neste caso, digamos assim, de fazer uma triagem para evitar que a pessoa que tem o vírus chegue próximo dos outros. E mesmo que eu tenha contraído o vírus e meu PCR deu negativo, isso quer dizer que a carga viral ainda está muito pequena. Então a transmissibilidade também é pequena, o risco é muito pequeno. Se eu não fizer o PCR e minha carga viral já estiver grande, eu passo muito facilmente a doença aos outros. Então o PCR é sim muito importante. Só o passaporte vacinal para esse tipo por exemplo, de viagens, de agrupações, de shows, de teatro, só a vacina tem um impacto interessante, importante, mas se tiver o PCR também, o impacto ainda é muito melhor, principalmente para viagens, né, onde as pessoas estão transitando de um país a outro, inevitavelmente aglomerando, né, porque se aglomera nos aeroportos, se aglomera dentro do avião. Não, mas o avião tem um filtro, tem ok, mas antes de ligar o filtro, as pessoas já estão sentadas ali, às vezes a gente fica meia hora dentro do avião até que comece, né, fecha as portas, começa a circular o ar pelo aquele ventilador que tem um filtro. Acho que resumindo é isso aí, a vacina ela é muito importante, tem que tomar. Qual vacina? Qualquer uma, tá? Qualquer vacina. Hoje nós sabemos que todas as vacinas têm um resultado bastante similar. Se a gente olhar aí os países que estão vacinados, a proteção tem sido bastante igual. A proteção para quê? A proteção para o agravamento da doença. Então, tome-se as vacinas, aquela que tiver ao seu alcance, não hesite. Eu falei 3 pontos, mas existe um quarto, que é a questão da terceira dose, né? Existe um questionamento sobre essa terceira dose também. Algumas pessoas me perguntam qual a importância dessa terceira dose e se ela é mesmo necessária. Olha, a gente ainda não sabe. Por que há essa especulação, essa hipótese de que é necessário uma terceira dose? Porque se observou que as pessoas após a segunda dose da vacina, 6 meses depois, em torno de 6 meses,
os anticorpos começam a baixar. Bom, isso é necessariamente um problema? Não. Por quê? Porque várias doenças, várias vacinas, né, quando você toma a vacina ou contrai a doença, os anticorpos sobem, ele tem um pico de produção, depois ele tem um platô, posteriormente ele começa a baixar até uma certa quantidade e permanece aquela quantidade menor. Mas como o nosso sistema imune ele é específico, aquele anticorpo reconhece só aquele vírus, né, e ele tem memória. Então, se o vírus entrar em contato novamente com o nosso corpo, aqueles anticorpos reconhecem, dizem, é o SARS-CoV-2, é o causador da Covid, avisa o sistema imune e o sistema imune imediatamente começa a produzir vários anticorpos rapidamente para combater aquele vírus SARS-CoV-2 ou aqueles vírus que entraram no corpo. Então volta a aumentar a quantidade de vírus para combater, de anticorpos para combater aqueles vírus e eliminá-los, né? Então não é necessariamente um problema. Várias doenças o sistema imune funciona desta forma. Agora, então por que eu devo tomar a terceira dose se isso é normal ou seria normal? Porque também existem casos de vacinas que têm um efeito temporário. Você toma a vacina, ela dura um período e depois os anticorpos baixam ou você contrai a doença, produz anticorpos, após um certo momento a imunidade baixa e acaba, e perde a memória porque ele desapareceu. Então aquela vacina ela perde a eficácia, ela não te defende mais, ou ter contraído a doença anteriormente já não serve como imunidade contra um novo surto daquela mesma doença. Como nós não sabemos qual dos casos está acontecendo com a Covid, para a segurança individual e para a segurança coletiva, é adequado que a gente tome uma terceira vacina para reforçar o sistema imune, estimular o sistema imune e evitar, porque senão a gente teria que esperar, vamos esperar um pouco, esperar as pessoas começarem a adoecer, morrer novamente, as pessoas vacinadas, para dizer, olha, a vacina perde eficácia em 6 meses. Teria que ter reforçado. E aí, né, para recuperar todo esse tempo perdido de imunidade, muita gente vai morrer. E talvez já não seria nem uma terceira dose, seria necessário recomeçar do zero a vacinação para reestimular o sistema imune e chegar a níveis adequados. Então, sim, é importante, sim, nós devemos fazer a terceira dose, porque a segurança funciona desse jeito. A segurança é evitar o primeiro dano, evitar que aconteça. Se acontecer, que seja o menor possível, como é o caso da vacina, que a pessoa pode vacinar e adoecer, mas evita o dano de ficar moderado ou grave, de ser hospitalizado e de morrer. Eu gostaria de voltar a enfatizar o fato de que é muito importante continuar usando máscaras, não deixem de usar máscaras, mantenha o distanciamento, né, 2 metros ou mais, o máximo possível, mesmo em áreas abertas. Tá? As pessoas acham que áreas abertas tá livre de risco, diminui o risco, mas ele continua existindo. Então, tome cuidado com isso. Vai no barzinho, vai ficar de fora, mantenha a distância, põe as cadeiras mais longe uma da outra, vai reunir em casa, vai reunir no quintal, mantenha a distância, né? A gente sabe que em festas não dá para ficar de máscara, mas dá para evitar a proximidade. Continuar usando o álcool gel, lavar sempre as mãos e ficar em casa sempre que possível. Evitar ir a lugares, né, onde a gente sabe que existem outras pessoas. Não ficar indo ao supermercado frequentemente. Vai, faz a compra que tem que fazer, vai embora o mais rápido possível. Então acho que aí a gente falou um pouco de tudo, né? E qualquer coisa a gente complementa a resposta posteriormente. Obrigado e até a próxima.